um tira-dúvida, que um colega perguntou aí eu mandei para ele do jeito que eu vou fazer agora para vocês, e para não ficar, diga, o professor mandou só para mim, foi uma explicação melhor, aí eu decidi fazer a mesma explicação que eu vou fazer agora, que eu fiz para ele, um pouco antes, como tira-dúvida, né? Vou fazer para vocês também. A dúvida que até agradeço se ele já tiver agora já estiver ouvindo também. E agradeço a ele por essa dúvida, né? Porque passou despercebido também para mim. E que poderia ser a dúvida dos demais. A dúvida dele foi o seguinte: eu coloquei essa placa de motor para ele observar o seguinte, que na questão 11 do nosso exercício, o nosso exercício está escrito assim, a fórmula da potência trifásica, né? Tensão vezes corrente vezes fator de potência, rendimento, que é aquela letra N, vezes a raiz de 3. Ok? Deixa eu só aumentar aqui essa linha. Aqui. Aí o colega fez a seguinte pergunta. Lá na questão 11, eu coloquei assim, um equipamento funciona com 20 kW, né? E eu dei lá o fator de potência, dei o rendimento, e falei que o equipamento funcionava em 380 volts. Ok? Aí, qual foi a pergunta dele? Ele observou que se ele colocar 220 e multiplicar pela raiz de 3, esse resultado é justamente o 380. Beleza? Então, qual foi a pergunta dele? Eu devo colocar, lá na questão 20, 380, ou devo colocar 220, né? Porque 220 vezes raiz de 3 é 380. Ok? Antes de eu continuar a explicação, eu quero saber se alguém teve essa mesma dúvida ou se observou também isso. Eu ainda não tinha chegado lá ainda não. Beleza, mas a dúvida dele foi essa, tá? Lá na questão 11 eu informo 380, aí o colega observou, né? Que 220 vezes raiz de 3 é 380. Porque se ele colocar 220, essa resposta da corrente vai ser um valor. Se ele colocar 380, a resposta da corrente vai ser outro valor. Aí eu expliquei a seguinte situação para ele. Vamos observar essa placa de motor que eu coloquei aqui. O que essa placa de motor está querendo dizer é o seguinte. Ela funciona tanto 220, ok? Como esse motor funciona também com 380. Aqui, ó. 220, 380. Ele funciona nessas duas tensões. Só que eu fiz a seguinte observação para ele. Em 220, esse motor vai consumir 12,9 amperes. Está aqui bem pequenininho a letra A. Quer dizer que em 220 ele vai consumir 12,9. Em 380, vai consumir 7,5. Então, vamos fazer essa conta para nós observarmos como que ele chegou nesse resultado aí.
Então, vamos lá. Para 220 volts, vamos calcular essa corrente para 220. Como é que vai ser? 3.000, né, que esse motor é de 3 kW, é o mesmo motor do exemplo de ontem que eu utilizei, vezes, dividido por 220, que é a tensão que está na placa do motor, vezes o fator de potência, que o fator de potência desse motor é 0,8, vezes o rendimento. A seta está cobrindo aqui, mas ele é 76. Se está 76, quer dizer que está em 76%. Então, tirando do percentual, fica 0,76. Vezes a raiz de 3. Ok? Então, eu peguei o valor da tensão, 220. Peguei o fator de potência que está na placa, 0,8. Rendimento, 0,76. E a raiz de 3, que já é da fórmula. Fazendo essa conta, vamos obter o valor de 12,94 amperes. Ok? 12,94. Pode observar que esse 12,94 é o valor que está aqui, ó. Só que aqui só está uma casa decimal. Então, no caso aqui, 12,9. É o valor que nós encontramos. Agora vamos fazer para a segunda situação. Para 380 volts. O que vai mudar aqui, né? É que agora nós vamos utilizar a tensão de 380. O restante da fórmula é igual, né? O motor é o mesmo. Então, 0,8 de fator de potência, 0,76 e 3, raiz de 3. Fazendo essa conta, nós vamos obter o valor de 7,49 amperes. 7,49, como só usou uma casa decimal, o que o fabricante fez, né? Ele arredondou. Então, o fabricante colocou 7,5 amperes. E é exatamente o mesmo valor que está aqui na placa desse motor. Em 380, ele vai consumir 7,5. Então, qual é a conclusão aqui da pergunta e da dúvida do colega? Devo colocar 220, sabendo que... Se eu sei que 220 vezes a raiz de 3, o resultado vai dar 380. Então, essa minha fórmula aqui, eu devo colocar 220? A resposta para a dúvida do colega, não. Por quê? O 220 aqui é da tensão utilizada. Essa raiz de 3 aqui é da fórmula para sistemas trifásicos. Fórmula para sistemas trifásicos.
E o valor da tensão é o valor que eu estou informando lá na placa do motor. Então, a minha questão 11 está lá 20 kW, se não me engano, um fator de potência, rendimento, e eu informei que é 380 a tensão daquele equipamento, daquele... Não sei se foi... Acho que foi motor que eu coloquei. Então, nós devemos lá naquela questão colocar o 380. Ok? Se fosse seguindo esse raciocínio, né? Aí tu arredondou, né? Positivo, foi arredondado aqui. Tá? Só completando aqui, se nós multiplicarmos de novo 380 por raiz de 3, que foi o pensamento que o colega teve, a resposta seria 658, que é a tensão de 660, né, que nós falamos aí na indústria. E na questão, em nenhum momento eu falei que é 660 aquele motor. Motor ou equipamento, agora eu não lembro de cabeça. Então, se eu falei que aquele equipamento lá da questão 11 é 380, então o valor que você vai colocar lá na fórmula é justamente os 380. Não sei se algum colega chegou aí nessa questão e teve essa observação ou se teve a mesma dúvida. Algum colega chegou a ver essa questão? Se também teve essa mesma dúvida aí? Ok? Então, pode falar, colega. Você vai fazer alguma pergunta? E aí, professor? Pode falar, irmão. Eu não fiquei na dúvida porque eu usei o mesmo raciocínio do básico, né? Quando eu fiz, que o professor teve alguns questionamentos sobre fase, né? Que você sabe, né? Quando a gente está fazendo o básico, o camarada quer somar uma fase a 127, né? Aí ele quer somar Aham. 127 mais 127, né? Não, não dá Aí o não. professor explicou, né, que no caso a multiplicação tem que ser pela raiz de 3, né? Esse foi o raciocínio que eu usei. Mas é a mesma coisa também, né? Isso. Isso. É porque, na verdade, foi você que fez a pergunta para mim mais cedo? Ou não? Não, não foi não. Não, é porque a dúvida do colega foi que a minha questão lá está escrito 380, lá na questão 11, né? Aí ele ficou na dúvida se ele deveria colocar os 380 ou se seria colocar 220 aqui na questão. Tá? Porque ele observou isso daqui, ó. Ele observou que multiplicando 220 por raiz de 3 dá 380. E o que eu estou explicando aqui, utilizando essa placa de motor, né? Que tanto a informação em 220 como a informação em 380, as correntes vão obedecer a mesma resposta colocando o valor da tensão informada. E não levando em consideração essa multiplicação aqui da raiz de 3. Porque essa raiz de 3 aqui é da fórmula para sistemas trifásicos. Beleza? Na verdade, o que você falou aí, né? Quando está em eletricidade, a primeira vez que vai vendo esses conceitos, né? De fase neutro, há essa confusão, né? De qual é o valor real, né? Das tensões, né?
É verdade, a gente quer somar 220 mais 220, quer que dê 440. Não, não, isso daí vai totalmente contra aí a, a lógica aí do sistema. Aí. Tranquilo? Então, essa parte aí foi a dúvida que ele observou aí. A outra dúvida, um colega me perguntou ontem se a questão da conversão estava certa de CV, né? Eu só disse o seguinte, que ele deve só tomar cuidado, né, que o colega que fez a pergunta já está na aula, mas eu não vou falar o nome, a não ser que ele queira se manifestar aí. Né? Ele colocou 5 vezes 1000, né, na conversão. Aí eu só fiz lembrar que tem que observar qual é o fator de conversão, né? Nós utilizamos a tabela de HP, que é 745,7, e para CV, 735,499. Ok? Então, o colega fez essa pequena confusão, tá? Mas não esqueçam que a conversão é utilizando essa tabela ou do CV ou do VAT, ou do CV ou do HP. Beleza? Essa daqui também não foi só um que teve essa dúvida e fez esse mesmo procedimento, tá? Por isso que eu estou compartilhando aqui para todos, que também pode ser uma dúvida em comum para todos. A outra dúvida em comum que os colegas fizeram para mim é da questão da corrente do primário de um transformador. Porque na questão do transformador, eu coloco um equipamento, né? Eu coloco um equipamento e coloco o valor da potência desse equipamento. Por exemplo, eu coloco que o equipamento possui 25 kW. E nós temos a relação de espiras do primário e temos a relação de espiras do secundário. E tem a tensão do primário. Com essas informações aí, nós conseguimos calcular a tensão do secundário, né? E a tensão do secundário nada mais é do que o número de espiras do secundário dividido pelo número de espiras do primário, multiplicado pela tensão do primário. Então, com isso aqui, nós achamos a tensão do secundário. Ok? Com essa relação, acha-se tensão do secundário. E a corrente do primário? A corrente do primário, ela vai obedecer essa mesma relação que já está aqui na tensão. Só que ela vai agora aparecer com corrente. E a corrente que eu vou utilizar é a corrente do secundário, porque quando eu acho tensão, eu já consigo achar tensão e já consigo achar potência. Então, se eu consigo achar tensão, eu tenho tensão, tenho potência, eu consigo achar tensão. E nesse caso aqui, eu consigo achar a corrente no secundário e com a corrente do secundário consigo achar a corrente do primário. E a fórmula é a mesma da tensão, só que utilizando corrente.
Então, essa aqui é a fórmula para achar a corrente do primário. Essa aqui é a fórmula na direita para achar tensão do secundário, que são as duas perguntas que eu faço lá na lista de exercício. Professor, mas a corrente do primário deu muito baixa, professor, em relação à do segundo. É normal isso? Positivo, porque o que acontece? Lembra que eu peço para vocês calcularem a potência do primário? Sim. Vocês conseguem... não sei se... Eu acho que você já deve ter feito, né? Que você fez essa observação da corrente. Consegue Sim. observar... consegue observar que a potência do primário é exatamente a potência da carga? Conseguiu achar o mesmo resultado? Por exemplo, se eu estou dizendo que nesse meu exemplo aqui é 25, provavelmente a sua resposta também vai ser os mesmos 25 kW. Tá? Então, o que acontece? O transformador, existe uma antiga lei, acho que é Lavoisier que fala isso, que a energia ela se transforma, ela não se cria, né? Você não consegue criar energia e você também não consegue perder energia para o nada. Essa energia tem que ir para algum lugar. Então, isso continua valendo para esse modelo de transformador. O que eu quero chegar com isso? Que a potência de entrada ela vai ser igual à potência de saída. Por isso que no exercício que eu passei para vocês, pede para achar tensão, acha a corrente do primário, e eu pergunto qual é a potência do primário, que é para verificar se a resposta de vocês vai dar exatamente o valor da carga. Isso significa que uma fonte de tensão alimentando esse transformador vai fornecer a mesma tensão, a mesma potência, desculpa, para carga. Então, vamos fazer uma observação aqui. Como é que é a fórmula da potência? Tensão, só que eu vou colocar aqui tensão do primário, vezes a corrente do primário. Positivo? Tensão vezes corrente. Igual tensão do secundário vezes a corrente do secundário. Ok? Que é justamente esse enunciado que eu coloquei. Tem potência de entrada igual a potência de saída. Agora vamos observar o seguinte ponto. Se a potência, a tensão, se a tensão no secundário, no primário é alta, vamos dizer 13,8 kV, e na minha residência entra 220, ou seja, o número é alto na entrada e a saída é baixa. O que tem que acontecer para essa multiplicação continuar valendo? O que tem que acontecer? A tensão diminuiu. Então, para essa igualdade permanecer equivalente, a corrente no secundário tem que subir, enquanto a corrente no primário diminui. Então, por isso que pode parecer estranho, mas a corrente no primário, com certeza, ela vai ser um valor pequeno. Positivo. Eu achei aqui
olhando o meu exercício, realmente a potência do primário deu 14,98, quase 15 que o senhor tinha colocado lá no Isso, né? secundário, no exercício. É isso mesmo. Tá explicado, professor. Valeu. Tá, então, potência, como potência é uma forma de energia no tempo, né? O quanto de energia eu estou gastando naquele instante, e eu não posso perder potência para nada, né? Eu não posso, digamos, transformar a potência sem justificar para onde ela foi. Então, está explicada essa parte aí, que é justamente a Lavoisier que diz isso, que a energia, ela tudo se transforma, tudo se transforma. Nada se cria, nada se perde. Beleza? Então, a explicação está aqui. A potência de entrada é exatamente a potência de saída. Se a tensão cai, a corrente ela tem que aumentar nessa mesma proporção para poder manter essa igualdade, permanecer a igualdade. Ok? Não se preocupe não que você também não foi o único que fez essa mesma pergunta aí, se a corrente do primário é um valor muito baixo. Sim, o valor do primário é um valor muito baixo. Vamos fazer uma observação? Deixa eu apagar aqui. Só por curiosidade. Imagina o seguinte, tem uma determinada área e uma casa consuma 50 amperes, uma determinada casa. Outra casa consome 20. E por aí vai, nessa rede de distribuição, quantas casas tiverem nessa rede de distribuição. Ok? Só que o transformador que faz essa alimentação é um transformador de distribuição em 13,8 kV e ele diminui para 220 volts. 220 e 127, né, que é o que ocorre na nossa cidade. Aqui em Manaus, 220 e 127. Vocês podem observar que geralmente as residências são disjuntores pequenos, mas nesse valor aqui, de 50, 20 não, mas pode ter casa com disjuntores de 40 amperes, 35 amperes e por aí vai. Mas vocês já observaram, o pessoal chama de banana, né? Mas na verdade é um fusível que fica lá no porte. Tá? E quando ele desarma, ele na verdade, ele cai lá da ligação. Deixa eu pegar um modelo aqui da internet. Aqui de perto de casa, quando cai, o camarada que liga ali com o equipamento dele. Com certeza ele deve trabalhar na Norte Energia. É lá mesmo que ele trabalha. Beleza? Então tá aqui, ó. A parte do fusível, que é essa parte aqui, vou colocar a seta aqui melhor. Aqui, ó. Esses fusíveis, lá na 13,8, os fusíveis na 13,8, eles têm os seguintes os valores padronizados. 50 amperes, 70 amperes. Eu estou na dúvida se existe de 80, mas eu tenho certeza que existe o de 100. Tudo isso lá na 13,8. Então, por que se na minha residência tem 50, na outra 20, na outra 40, na outra 35,
Se lá na minha distribuição de 13.8 é um fusível de 100, né? Pela mesma explicação que eu acabei de falar para vocês, que lá no meu exercício eu coloquei de 15 quilowatts, esses transformadores da distribuição, eles têm um valor, se não me engano, 75, 112,5, 112,5, 250. Eu ainda não vi aqui em Manaus de 300, mas eu já vi lá em Minas Gerais. Transformador de 300 quilowatts na distribuição. Então, esses fusíveis são todos calculados conforme a potência do transformador. Então, se eu tenho 13.8, aqui, ó, 13.8 kV, ou seja, tem uma tensão no primário muito elevada. E as residências com 127 volts, por exemplo. Então, com certeza, eu tenho uma corrente muito elevada no secundário, porém, a corrente no primário com certeza uma corrente em torno de 50 amperes, 70 amperes, 80, 100, conforme a potência do transformador de distribuição. Ok? Compreendido essa parte aí, essa parte de por que o primário apresenta baixa corrente, que é por causa justamente que para manter essa igualdade de potência constante. Tranquilo? Mais alguém ficou na dúvida aí na dúvida desse exercício aí do transformador? Por mim tá tranquilo. Beleza? Então, essa parte inicial que fizemos hoje aí, foram as dúvidas que eu vi em comum, que os colegas perguntaram aí de mim no meu privado, e que eu decidi compartilhar com todos, né, que poderia ser a dúvida em comum de alguns colegas nossos aqui. Ok? Então, não tendo dúvidas, eu queria só fazer uma revisão, seria uma revisão completa do que vimos aí no módulo, porque o nosso encerramento vai ser na próxima quarta-feira, né? Que segunda não vai ter aula, de acordo com o calendário que o Centec me passou, e que terça-feira é feriado. Então, seria uma revisão do módulo, só para a gente recapitular o que a gente viu durante aí o curso, né? E se porventura ficou mais algum questionamento aí da nossa lista de exercício, para a gente esclarecer para os colegas que foram chegando mais tarde aí. Próximo módulo. Oi? Professor, Diga aí, irmão. o próximo módulo qual é o professor mesmo? Vai ser eu de novo com mecânica aplicada, se não me engano. Beleza? Então, o que eu quero revisar aqui, aquela parte inicial, né, só a parte de conceito, né, que foi a parte um pouco mais pesada que a gente ainda viu em sala de aula, né? Carga elétrica, campo elétrico,
e corrente elétrica, né? Porque tudo que foi explicado aqui, por exemplo, nós estamos vendo transformadores. Hoje o nosso módulo veio até transformadores, essa parte inicial. Lembra, alguns colegas poderiam ter tido alguma dificuldade do porquê eu estava falando de carga elétrica, né? Que nada mais é do que uma diferença, né? Uma diferença de um ponto para outro dos elétrons que estão percorrendo esse caminho aqui desse transformador, das bobinas que tem dentro do transformador. Uma das propriedades que eu falei lá na carga elétrica é que uma única carga elétrica, ela influencia, né? Ela tem uma área chamada de campo elétrico, que foi até o exemplo do que o colega falou lá no trabalho da ponte que ele estava acompanhando. Não sei se esse colega está assistindo a aula online, mas que ele falou que teve um acidente lá na construção da ponte, que o rapaz só aproximou o caminhão e teve uma descarga elétrica em cima dele, né? Então, o que foi que aconteceu ali? Ele adentrou uma região de campo elétrico e como há uma diferença de potencial da carga para o terra, ele criou uma corrente elétrica para o chão. Isso pode acontecer no transformador? Sim, com certeza pode acontecer. Tanto é que, se você já tiver a oportunidade de ver trabalho da distribuição, eles utilizam EPI, luva de borracha, bota, capa isolante nos ombros, justamente para não ter esse risco de corrente elétrica por aproximação. Só. Pode perguntar. Viu aquele vídeo que eu botei no grupo aí? Hoje? Foi. Manutenção na rede 69. Ah, sim, vi sim. É o exemplo do que eu estou falando aqui, né? Se você se aproximar muito de um transformador energizado, né, você corre o risco de sofrer uma descarga elétrica por indução. Então, aquela parte de campo elétrico é o que justamente ocorre aqui dentro do transformador. Há uma troca de campo elétrico, digamos assim, de uma bobina para outra. Não há contato físico, mas esse contato é contato por campo elétrico, por uma indução magnética. E como a potência, que aí já entra na parte de potência que nós vimos, como a potência elétrica desses transformadores em torno de, por exemplo, lá na usina, nós temos um transformador de 81,5 MVA. Ou seja, se eu colocasse isso em quilowatts, né, kVA, seria um transformador de 81.500 kVA, o transformador lá da usina que eu trabalho. Isso significa que se esse transformador abrir o disjuntor dele, vai acontecer a mesma coisa que você viu lá no vídeo que você mandou. Vai ter condução elétrica através do ar, mesmo que tenha desligado a chave geral desse transformador. Ok? Porque isso ocorre porque ele consegue magnetizar as moléculas de água que existem no ar, fazendo condução elétrica pelo ar. E nesse caso aí,
o que seria essa corrente elétrica, né? Que foi o outro conceito que nós abordamos durante o módulo. Corrente elétrica nada mais é do que por um determinado tempo, haver movimentação de elétrons por um caminho fechado. Então, por exemplo, esse secundário aqui do transformador, os elétrons eles vão conseguir se movimentar, deixa eu colocar em azul, vão sair daqui, vão se movimentar por esse cabo, vão passar por a minha carga, sair pelo outro lado e retornar para o transformador. Ou seja, eles conseguem fechar um caminho para que esses elétrons possam se movimentar por um determinado tempo. Então, corrente elétrica é a movimentação de elétrons por um determinado tempo. Isso significa o quê? Que se eu abrir qualquer pedaço desse fio, desse cabo elétrico, desculpa, por exemplo, eu vim aqui nessa parte de baixo e interrompi esse caminho. Se eu não der meios para essa corrente elétrica continuar, eu não vou ter corrente elétrica. Ok? Então, como que eu posso... Como medir corrente elétrica? Se eu vou medir corrente elétrica, eu vou colocar o meu equipamento de medição aqui e eu devo fechar esse caminho. Ou seja, eu tenho que colocar meu instrumento junto com a minha carga, para então ele passar e continuar essa corrente elétrica aqui. Aí vocês podem fazer a seguinte pergunta, né? E o alicate multímetro com alicate, né? O alicate amperímetro. Qual seria o funcionamento do alicate amperímetro para os colegas que já devem ter visto esse modelo aqui de alicate? Eu não preciso desfazer o meu circuito elétrico, como eu mostrei aqui. O que eu posso fazer? Eu vou com o meu alicate amperímetro, coloco ele aqui próximo, deixa eu colocar aqui. E esses fios, esse cabeamento, ele tem que passar aqui por dentro do alicate amperímetro, para ele, então, poder medir essa corrente. Aí eu faço a seguinte pergunta: como que ele consegue ler essa corrente sem ter que necessariamente abrir o circuito, né? Fazer essa medição sem interromper o funcionamento dele? Campo elétrico. Pelo positivo, justamente pelo campo elétrico. Do mesmo jeito que está tendo transferência aqui no transformador sem contato físico, esse único cabo aqui, ó, ele está tendo campo elétrico aqui em torno dele. E o que o alicate amperímetro faz? Ele lê essa intensidade de campo elétrico e, através de um processamento do alicate amperímetro, ele converte em valores esse valor de corrente para nos mostrar o quanto de corrente elétrica está sendo passada naquele instante de um determinado equipamento. Ok? Por isso que aqueles conceitos que, infelizmente, foi um pouco complicado ver naquela primeira semana que nós tivemos, foi necessário passar para justamente fazer o entendimento desse campo elétrico, de onde ele faz esse campo elétrico funcionar, aonde nós aplicamos campo elétrico. Ok?
Então, conseguindo isso daí, conseguindo medir a corrente elétrica, nós temos a outra função também do multímetro, que é justamente medir tensão, né? E como que eu consigo medir tensão em algum equipamento, né? O conceito que foi utilizado foi a questão da DDP, que foi diferença de potencial. E nada mais é do que a diferença de potencial entre dois pontos, sempre entre dois pontos. Então, eu pego o meu multímetro na escala de tensão e coloco na parte superior desse meu equipamento. E o outro cabo na parte inferior desse equipamento. O que está acontecendo aqui? Eu estou tendo uma diferença de potencial daqui dessa parte de baixo em relação a essa parte aqui de cima. Ou seja, eu estou tendo uma diferença de potencial entre dois pontos, esse ponto de baixo com esse ponto aqui em cima. Com isso, nós conseguimos ter a leitura de tensão, ou seja, vou ter uma leitura em volts de algum equipamento. Ok? Então, com isso, nós conseguimos ter valores de tensão e valores de corrente, que foi justamente os dois primeiros conceitos que foi passado na primeira semana de aula ainda. Só que aí nós tivemos essa situação que nós estamos vivendo hoje, né, dessa parada aí, e acabamos tendo que fazer a continuidade via aula online, né? Então, nós ainda conseguimos ver definição de tensão, que é a diferença entre dois potenciais, ou seja, entre dois pontos. Isso aqui nós temos volts. Nós tivemos a definição de corrente, que é a movimentação de elétrons por um tempo. E com essas duas definições, nós chegamos à lei de Ohm, que trata justamente tensão, resistência e corrente. E em sala de aula ainda vimos resistência pelaquela propriedade do cabo, que é a resistência em função do material, em função do comprimento e em função da área. Essas duas fórmulas, elas explicam algumas coisas que nós sabíamos, na verdade, né, indiretamente. Nós sabíamos que se um determinado cabo esquenta demais, nós tínhamos que aumentar a bitola do cabo, né? Então, isso significa que a resistência desse cabo que esquentava demais estava muito alta. Ou seja, a partir do momento que eu aumentasse essa área aqui, eu haveria uma diminuição da resistência. Ou seja,
Eu aumentando a bitola de um cabo, eu consigo que eu tenha menos resistência para a movimentação desses elétrons. E nós também chegamos na parte de potência elétrica, onde foi tratado a parte de potência, vai ser tensão vezes corrente, que é o que a gente está vendo até hoje, e digo que vocês vão ver por toda a parte da área profissional de vocês depois de formados, que vai ser a fórmula que vocês mais vão utilizar. Então, acabou aquela dúvida, né, de dizer qual o cabo para determinado equipamento, né? Se você sabe, por exemplo, um chuveiro elétrico, que é uma aplicação muito residencial, se eu sei tensão e sei a potência do meu equipamento, eu vou conseguir achar a corrente. Então, sabendo corrente, né? Sabendo a corrente elétrica, nós podemos encontrar o valor do disjuntor a ser usado, valor do cabo a ser utilizado. Professor, Pode ir lá, irmão. tira uma dúvida aí. Oi? Tira uma dúvida aqui minha aqui. Pode perguntar. De um cortador de grama. Pode falar. A potência dele é 1800. Aí o fio aquece demais. Mas ele é ligado em que tensão? 127. 1.800 watts, né? É. 127. Vamos lá. Não esqueça de colocar seu microfone aí no mudo, que aí você consegue... Eu consigo ouvir você e você consegue me ouvir direitinho. Vamos lá. Com essa potência elétrica, com a fórmula da potência que nós estamos utilizando, nós conseguimos determinar a corrente elétrica, né? Lembrando, né, que a corrente elétrica vai ser determinada como? Pela potência dividido pela tensão. Como o colega já falou aí que ele é um cortador de grama, ele é um motor elétrico, com certeza. Mas eu não vou considerar agora a parte de fator de potência. Vamos considerar que esse equipamento seja os 1.800 sem o fator de potência. Então, esse equipamento vai ser 1.800. Deixa eu escrever aqui com a outra letra aqui. Vai ser os 1.800 dividido por 127. Esse equipamento, esse seu cortador, ele é de 14,17 amperes. Aí eu faço a seguinte pergunta: ele tem extensão ou o cabo dele é curto? Oi. Vamos ver. Ele tem extensão ou o cabo desse cortador é curto? Extensão. O cabo dele é curto. A tomada direto no cabo dele. Então, esse cabo, com certeza, ele tem que ser levado em consideração o tamanho dessa extensão. Porque, observa aqui, ó, se a resistência do cabo está em função do comprimento, esses 14 amperes, se for pela tabela da NBR 5410, seria um cabo de 1,5, só que ele estaria no limite. Então, essa extensão teria que ser um cabo de 2,5 só para essa tomada. Só que você está dizendo que ele utiliza extensão. Então, com certeza, meu colega, esse seu cortador aí tem que ser uma extensão de pelo menos um cabo de 4 milímetros. Para não ter esse aquecimento que você está falando. Já mudei, já. 4 milímetros não deu. Não deu ainda? Aquece muito.
Mudei para 6, ficou mais razoável. Essa extensão tem mais de 50 metros, colega? 30 10 metros, metros. por aí? Então tem que ver qual é os outros fatores que tem lá, né, que deve ter escrito lá, porque se ele é um motor, ele tem que ter fator de potência e também tem que ter o rendimento. Porque se, por exemplo, for um fator de potência 0,8 e um rendimento de 0,8, deixa eu fazer essa conta aqui, em 107, ele já passa essa corrente aqui para 22 amperes. Isso sem levar em consideração a distância. Levando em consideração a distância, aí pode sim, pode passar desse valor da corrente do cabo de 4 milímetros, que é em torno de 28. Então, levando em consideração o fator de potência e rendimento, nós já chegamos a 22 amperes, e o cabo de 4 milímetros é 28 em média. Então, com certeza, a distância está sendo influenciada. Por isso que o cabo de 6 milímetros talvez tenha atendido melhor. Pode ter outros fatores também aí. Pode ter outros fatores. Se tem enrolamento travando nesse cortador, se ele já tem muito tempo. É um motor, né? É um cortador de grama que é de 4 rodas. Sei. Então, com certeza, tem que levar em consideração esses fatores aí. Fator de potência e rendimento, que com certeza deve estar escrito lá na placa do motor dele. Então troca logo ele, né? Pode ser também, por exemplo, você pode estar... Acho que tem uns 2 anos a 4 anos de uso. Pois é, porque motor elétrico, você tem que fazer pelo menos uma manutenção nele uma vez por ano. Isso se for um motor que você não utilize constantemente. Agora, se for um motor que você utiliza com mais frequência, de 6 em 6 meses. Em 15 em 15 dias a gente usa ele, aí só troca a lâmina só. Colega, então você pode fazer uma manutenção nesse motor que com certeza já pode ter rolamento travando ou outras peças já desgastadas nele, que possa estar influenciando nisso. Positivo. Beleza? Então, com potência, por exemplo, o exemplo aí que o colega trouxe, né? De 1800 em 127. Não considerando os fatores de fator de potência e rendimento, nós teríamos esse fator de 14 amperes. Considerando já os conceitos que nós vimos de fator de potência e rendimento, já viu que a nossa corrente elétrica ela já teve uma modificação bem significativa, né? Nós tivemos praticamente um aumento de 8 amperes, levando em consideração o fator de potência e o rendimento, por se tratar de um motor elétrico. Com isso, né, nós conseguimos ter uma diferença no cabo elétrico dele. Depois dessas definições de potência, de resistência, lei de Ohm, eu expliquei lá, coloquei lá no exercício, né, essa formulazinha aqui, que foi talvez a fórmula que fez mais dúvidas para alguns colegas aí. Potência, resistência e corrente ao quadrado. Então, se eu falei, vou colocar essa outra fórmula aqui. Se eu falei que a gente
conforme vai aquecendo o cabo, nós vamos aumentando a bitola, significa que eu vou ter uma resistência menor. Essa resistência menor vem para essa potência aqui, certo? Eu diminuindo essa resistência, eu diminuo a potência consumida no cabo. Então, esse aqui explica por que o cabo aquece conforme vai utilizando, né? Por exemplo, cabo de 2,5 está aquecendo. Então, significa que essa área ela é muito pequena para o cabeamento que está sendo utilizado. Então, a potência vai ser alta. Se eu colocar um cabo de 4 milímetros, se eu aumentei o cabo, né, eu aumentei a área, e com a área aumentada eu consigo diminuir essa resistência. Aí vem para a explicação, né? Diminuir a resistência, diminui a potência, que diminui o aquecimento do cabo elétrico. E a outra utilização da fórmula da potência, né, foi para justamente o cálculo de consumo elétrico. Talvez alguns colegas possam ter visto que o cálculo de consumo elétrico é justamente o que a gente paga de energia, né? Que é aquela fórmula que eu coloquei de fatura, onde nós utilizamos a potência do equipamento dividido por 1.000. Esse dividido por 1.000, fui dúvida de alguns colegas, porque a resposta que nós vamos obter é quilowatt-hora. Então, essa divisão por 1.000 é quando o equipamento está sendo fornecido apenas em watts. Professor, mas dá para pegar a corrente também, transformar ela em potência, né, para ver quanto é que está gastando por mês, né? Positivo. Então, por exemplo, nós estamos com um alicate a perímetro. Vamos lá na residência medir, né? Então, o valor do alicate, o valor que você obteve com o amperímetro, o valor que você teve lá com o perímetro foi de 24, por exemplo, foi 10 amperes. Você foi lá e mediu a tensão. Então, a tensão, vamos dizer que estava um pouquinho mais baixa, 124 volts. Então, a potência vai ser a tensão vezes corrente, que é o conceito que a gente viu durante esse módulo, de 1.240 watts. Então, o equipamento não tem mais a informação da etiqueta dele, né? Perdeu a etiqueta que dizia a potência. Então, você pode, com o amperímetro, medir a corrente, aí você mede a tensão, vai achar a potência desse equipamento. E se você sabe o tempo em horas que foi que esse equipamento fica ligado, né, que é justamente a variação do tempo, o que falta para saber o valor da fatura ou o quanto aquele equipamento está sendo pago, né, por aquele determinado tempo? Pelo fator de reais por quilowatt-hora. Nesse caso, no mês de março, aqui em Manaus, esse valor foi de 0,896331. É com essa fórmula e com esse valor de quilowatt-hora que nós conseguimos calcular O residencial estava esse fator aí, professor? 89? Oi? O residencial estava esse fator aí? Isso. Porque antes era 0,94, né? 14, 13. No exercício, deixa eu ver aqui.
Ah, não, você tá falando do exercício, né? Você tava falando do quilowatt-hora mesmo aqui na região. No exercício eu coloquei esse daí, eu tô até abrindo o exercício aqui, esse mesmo, 896331. Isso em março desse ano, ok? Então, qual seria a importância, né, de calcular o cálculo de consumo, né? Porque talvez vocês um dia possam pegar algum cliente que ele simplesmente só está reclamando que está pagando muito, né? Ele acha que pode ter uma fuga de corrente, que pode estar acontecendo alguma coisa. Então, um dos estudos que um eletrotécnico pode fazer é justamente esse, saber se o consumo está condizente com o que o cliente está alegando ou não. Às vezes o cliente fez um gato, aí ele esperando a redução de consumo, né? E acaba tendo uma fuga de corrente ao mesmo tempo. E ele acaba pagando a mesma coisa, ou até mais caro, apesar de ter um gato. Então, tudo isso daí pode estar influenciando no cálculo do consumo de energia. E, infelizmente, eu já tive cliente que reclamou por causa disso, né? Ele tem o gato, já está errado, né? Mas mesmo assim ele reclamou porque teve um aumento na conta de energia dele. Aí eu fiz justamente o que eu fiz na lista de exercícios que eu passei para vocês. Eu peguei a quantidade de equipamentos que ele tinha, ele me mostrou aonde que estava o gato, mostrou o que era alimentado pelo gato, e fazendo a diferença de um pelo outro, foi justamente o aumento de consumo que ele teve na parte que ele pagava energia normalmente. Então, esse daí foi um dos fatores de importância desse consumo de energia. Um dos pontos que nós podemos utilizar como referência da consumo de energia, né, detectar fuga de corrente, né, porque a fuga de corrente ela nada mais do que uma carga que você está alimentando sem fazer nada, né? Se uma casa tem fuga de corrente e não tem um detector de fuga, com certeza vai ter um aumento na fatura de energia pela fuga de corrente. Então, quem seria esse detector de fuga? O que a gente utiliza chamado DR, né, que é justamente o diferencial residual de corrente. Então, se você instalar um DR na sua residência e ele desarmar, pode ter certeza que essa casa tem fuga de corrente. E se essa casa paga energia, parte da fatura de energia paga está sendo utilizada na fuga de corrente. Ok? Posterior a isso daí, posterior a esse assunto, foi o que nós começamos a ver de corrente alternada, né? Que foi o que a gente viu da semana passada para cá. Corrente alternada. Diferentemente que na corrente contínua, por exemplo, uma bateria. Se você for numa bateria de carro e medir 12,1 volt, e daqui a 1 hora você for lá e não tiver acontecido nada nesse carro que perca energia, daqui a 1 hora você vai medir 12,1 volt sem variar polaridade. Ou seja, ela vai continuar contínua. E a corrente alternada, né? A corrente alternada já está dizendo o nome. Ela vai ter uma alternância, ela vai ter uma modificação na onda.
Ou seja, ora essa corrente vai estar positiva, ora ela vai estar negativa. Então, se porventura você for medir aqui no pico, nós vamos ter um pico positivo na corrente alternada. Que no nosso caso, nós falamos de 127 volts, é o quanto o nosso multímetro lê, mas na verdade tem um pico de 179 volts. Se ele muda polaridade positiva para negativa, então nós também temos o mesmo valor de 179 aqui embaixo, só que de pico negativo. Então vai ter menos 179. Alguns colegas tiveram dúvida, o que quer dizer esse menos, né? Ele está subtraindo tensão? Não, ele não está subtraindo tensão. Ele apenas inverteu a polaridade de positivo negativo naquele instante, e no instante seguinte ele inverteu a polaridade, ou seja, a corrente agora está no sentido ao contrário. Se na positivo ou negativo a corrente ia para o lado direito, quando ele inverte a polaridade, a corrente ela retorna. A dúvida que os colegas tiveram, principalmente, né? Período. O período nada mais é do que o tempo necessário para essa onda completar um ciclo. E o que seria a frequência? A frequência é quantas ondas ela consegue fazer em 1 segundo. Vou apagar essa parte aqui do exemplo da bateria. Ou seja, a frequência é quantas ondas ela consegue fazer em 1 segundo. Só que o que ela utiliza como parâmetro? Ela utiliza o tempo. E nesse caso aqui, o tempo é o período. O período. Por isso que numa das questões do exercício que eu passei para vocês, eu disse, gasta 0,02 segundos, ou seja, uma onda só dessa, ela gasta esse tempo de 0,02 segundos. A frequência, qual seria? Se aqui em cima é 1 segundo, quantas ondas ela vai conseguir fazer em 0,02? 50. 50, que é justamente a frequência padrão do Paraguai, por exemplo. Lembrando que a unidade de frequência, né, esse Hz, que significa Hertz. Ok? Então, esse é o conceito que nós temos de corrente alternada. São pelo menos o básico dele, né? Depois disso, eu falei sobre potência trifásica, sistema trifásico, né? Uma introdução, né? Eu não vou desenhar aquela explicação que eu fiz lá das 3 fontes, mas uma explicação simplificada que eu fiz, né? Foi da questão da roda d'água com 3 pás. Ou seja, se eu tenho 3 pás para rodar fazer o giro desta roda e a água está batendo aqui nesse ponto, então significa que a água vai bater neste ponto, vai fazer essa roda girar neste sentido que eu estou desenhando, e essa próxima pá, ela vai chegar lá no ponto de tomada d'água. Ou seja, no momento que
no sistema monofásico, só com uma onda, eu teria esse intervalo que está aqui em branco, sem potência nenhuma, sem energia, eu começo a ter uma próxima onda tendo contribuição de energia. E quando eu tenho a terceira pá batendo, eu vou ter uma terceira onda de energia. Então, o intervalo que eu vou ficar com energia mais constante, que seria essa parte aqui de cima, é menor. Aonde que eu quero que vocês observem a diferença? Veja que no momento que aqui está caindo a tensão, a próxima onda já está subindo. Enquanto na rede monofásica, que é só uma onda, enquanto essa aqui caiu, ela vai passar todo esse tempo aqui, ó, sem a referência positiva, ou seja, ela vai ter um intervalo maior. Por isso que esse intervalo maior nos faz contribuir com um valor de corrente maior, com um valor de intervalo de frequência não, um intervalo de contribuição da fonte maior. Enquanto no sistema trifásico, como eu tenho três fontes contribuindo ao mesmo tempo, eu consigo ter uma corrente na contribuição menor. Então, com essa explicação das contribuições de fonte, foi que nós chegamos nas potências monofásica, né? E trifásica. E são justamente as potências que obedecem o principal que nós observamos, né? Potência vezes corrente. Só que nós levamos em consideração agora um fator de potência. Se for monofásico. Se for trifásica, vai levar a contribuição de uma raiz de 3. E o que seria esse fator de potência? Nada mais é do que o quanto de energia está sendo convertida da fonte, né, que a fonte é fornecida em potência aparente, em potência ativa. A potência reativa é a potência utilizada em campos magnéticos, né? Por exemplo, um transformador não consegue funcionar sem campo magnético. Por isso que tem que ter uma parte reativa para fazer funcionar um transformador. Isso significa que parte da minha energia fornecida, que é o S, ela se divide tanto em potência ativa, que é a potência utilizada, e em potência reativa, que é a potência do campo magnético. Por isso que em sistemas de corrente alternada, nós utilizamos fator de potência. Só recapitulando, né, por que eu não utilizei fator de potência desde o início? Porque eu estava tratando de circuitos resistivos. Em circuitos resistivos, eles conseguem converter toda a potência aparente, que é a potência fornecida, em potência ativa. O fator de potência, nesses casos, vai ser igual a 1. Por isso que no início da explicação de potência que fizemos na semana retrasada, não tinha fator de potência. Só recapitulando, né? E chuveiros elétricos são circuitos resistivos, ferro de passar, forno elétrico, tudo isso daí são circuitos resistivos. Finalizando aí a recapitulação, né? Se tratando de motores,
nós vamos ter a mesma fórmula, potência igual tensão vezes corrente, vezes fator de potência. Se for sistema trifásico, vezes raiz de 3. Só que agora vai aparecer o índice rendimento. E rendimento nada mais é do que a potência mecânica de um equipamento dividido pela potência elétrica. Ou seja, o quanto de potência que eu estou transformando, né, o quanto de potência eu estou utilizando efetivamente para fazer algum trabalho e quanto de potência elétrica eu estou gastando para fazer esse mesmo trabalho. Um dos pontos de observação que eu fiz, né, foi o exercício de ontem, que eu acho que eu utilizei 0,85 no motor, e o outro era 0,75. E todos dois para o mesmo motor de 2 CV. E nós observamos que o motor com 0,75, ou era 0,70, o exemplo que eu dei ontem, que quanto menor o fator, o rendimento, né? Quanto menor o rendimento, mais energia eu vou gastar para fazer o mesmo trabalho. Então, finalizando aí a revisão de uma forma bem direta aí, do que a gente viu aí no módulo, nós finalizamos aqui no cálculo de potência dos motores, tanto para monofásico como para trifásico. E o resumo do módulo é a importância de saber calcular a parte de potência, que é o que a gente mais vai utilizar, não só nos outros módulos que vocês vão ter, mas também na parte quando já estiverem atuando como eletrotécnicos aí depois da formação. Respondendo a pergunta do colega, segunda-feira não vai ter aula, porque na terça-feira é feriado e o calendário do Centec passado para mim é que na segunda-feira não vai ter aula. Foi por isso que eu estipulei o prazo de entrega da lista de exercício para o dia 22. Mas se os colegas já forem fazendo e aprontando a lista, vocês já podem mandar para mim, só que eu só vou lançar as notas no dia 22. Ok? Então, eu faço a pergunta aí, se mais algum colega tem alguma dúvida. Se querem mais alguma informação. Tudo tranquilo comigo. Beleza? Professor, para mim está tranquilo, ó. Tudo chegado. Então, colegas, na quarta-feira nós tiramos aí as dúvidas das questões das nossas notas. Eu sei que o próximo módulo vai ser eu novamente, né? Mas, de qualquer forma, peço desculpas se, porventura, algum colega teve alguma dificuldade ou não conseguiu compreender o jeito que eu explico. E eu espero que, se você teve alguma dificuldade comigo, que eu até peço que você venha no privado e me diga, professor, eu gostaria que o senhor melhorasse em tal ponto, para que eu também melhore, né? Para cada um contribuir com sua crítica, né? Para que eu também venha melhorar a minha forma de explicar para cada um de vocês. Positivo. 5 estrelinhas lá na avaliação. Beleza, colega? Eu fico feliz aí e agradeço aí a oportunidade de estar aí com vocês. E já vou preparar aí o material para o nosso próximo módulo, que é essa parte de mecânica aplicada.
O nome é mecânica aplicada, né? Mas é um curso de metrologia, né? Metrologia básica. Ok, pessoal? Então, eu fico aí na guarda aí da lista de exercícios e nos vemos até quarta-feira aí para divulgação aí das notas. Ok. Boa noite aí para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite aí para todos, colegas.